Falar sobre nódulos no pâncreas com o Dr. Nelson Liboni. Tudo bem? Olá, tudo bem? Doutor Liboni, eu tenho a impressão, a gente não ouve falar nada do pâncreas, só quando ele dá problema. Sim. Estou errada? Sim, e o pâncreas é um órgão que está muito escondidinho dentro do abdômen, né? Então ele é difícil, às vezes, até de ser identificado os problemas no ultrassom, porque às vezes tem um estômago na frente, o intestino grosso, e aí acaba atrapalhando a imagem. Então você acaba pegando algumas coisas na tomografia e na ressonância. Qual a função do pâncreas? Então, a função do pâncreas são várias, desde a produção de insulina para controle de açúcar, a manutenção de outros hormônios, como também na digestão, ele é importantíssimo, né? Então é um órgão vital e assim, infelizmente vital. Quando a gente tem algum problema mais sério e a gente demora para fazer diagnóstico, como acaba acontecendo, infelizmente a mortalidade ocorre, porque principalmente o adenocarcinoma, ele é muito agressivo e a mortalidade é muito rápida. Adenocarcinoma é câncer? Câncer, exatamente. Qual o tamanho do pâncreas, mais ou menos? Mais ou menos, o pâncreas ele tem mais ou menos uma faixa de uns 7 a 10 centímetros, mais ou menos. Ele não é muito maior do que isso, ele é pequeno, tá? Às vezes chega até 12, mas assim, ele é largo e ele tem uma função extremamente vital, né, pra gente. Agora, tem lesões, a grande maioria das lesões são benignas, então por isso é importante a gente estar falando até para as pessoas, olha, de repente eu tenho um nódulo, de repente eu tenho um cisto, como é que a gente identifica isso, né? Então, Com exames. Quais os exames que a gente faz e como é que a gente sabe se isso é benigno ou maligno? Vamos aos mitos e verdades. Vamos Dr. lá. Nelson Liboni, é mito ou verdade que a maioria dos nódulos no pâncreas é benigno? Aquela imagem que a gente está vendo ali, qual que é o pâncreas? Exatamente, o pâncreas é aquele que está todo reticuladinho ali. Todo aquele que está reticulado? Então ele é meio espalhadinho. Exatamente. Por que ele é difícil de ser operado? Normalmente quem faz esse tipo de cirurgia são cirurgiões mais experientes. Porque ele passa perto dos grandes vasos, ele tem contato com todo o duodeno. Região de difícil acesso, digamos assim. É uma área bastante nobre e aí para fazer cirurgia normalmente são cirurgias bem grandes. Às vezes são cirurgias de 8, 10 horas para poder fazer uma cirurgia curativa, né? Então, a maioria dos nódulos no pâncreas é benigno? A grande maioria é benigno, mas existem também os malignos que a gente tem que ficar esperto e tem que prestar atenção e fazer o acompanhamento. É mito ou verdade que cistos no pâncreas podem ser assintomáticos? Sim, é verdade. Eita, pegadinha aí, né, para a vida da gente. A grande maioria é assintomático. Agora, quando de repente tem um rompimento, sangra, ele começa a ter dor. Quando ele cresce muito, ele começa a ter dor, a pessoa pode ter dor na região epigástrica. Que tipo de dor é? É uma dor parecida assim. com, às vezes confunde com dor de estômago. Nos casos mais sérios, você pode ter dor muito importante na coluna, né? Porque começa a pegar os troncos celíacos ali, começa a ter uma dor dilacerante. Então, são alguns sintomas que a gente tem que prestar atenção, às vezes quadro de diarreia e assim por diante. Aqui eles colocaram a imagem, então, por exemplo, esse é um cistoadenoma mucinoso, então na imagem você vê que ele tem um formato, né, parece uma casca de ovo, e aí ele tem umas septações. Então essa septação é característica na imagem, e aí isso nos ajuda a fazer o diagnóstico. Graças a Deus, as imagens que nós temos hoje de ressonância, de tomografia e de ecoendoscopia, elas são bastante satisfatórias. Às vezes a gente nem precisa fazer biópsia para poder fazer o diagnóstico, porque as imagens são bem interessantes. O que essa imagem diz? Cadê o problema aí? Então, aqui você vê que você tem o pâncreas, né? Aqui tem a setinha, é o pâncreas. Ali você vê que você tem uma lesão grande ali, mucinosa, né? Aqui o lado mais cinza? Ali próximo. Mais escuro? Exatamente, cinza clarinho. Ali é próximo à região da cabeça do pâncreas, tá? O cinza claro é o problema? É o cinza claro que é o probleminha. Porque ele parece uma salsichinha, só quando ele começa a aumentar, como aí tem nessa região. Começa a ter cistos muito grandes e às vezes você pode ter ascite, você pode ter nódulos, você pode ter gânglios palpáveis aqui na região clavicular e assim por diante. A dor é sempre dilacerante ou não? Pode ser uma dorzinha boba? Quando você tem uma invasão do tronco celíaco, sim, mas normalmente as dores são dores de incômodo, de como se fosse uma má digestão, porque às vezes o cisto ele vai crescendo, como essas imagens estão aí, eles vão comprimindo as estruturas próximas, né? Então você acaba tendo uma má digestão por causa disso também. Dói porque aperta. Sim, aqui são casos bem avançados já, né? Sim. É mito ou verdade que os nódulos pancreáticos podem evoluir para câncer? Sim, é verdade. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, por exemplo, mesmo esses cistos, né? Existem os cistos serosos e a maioria dos cistos eles são benignos, mas existem os cistos mucinosos que produzem mucina,
que é uma das substâncias, né, como se fosse um muco. Então esse a gente tem que ficar atento, porque existem modificações, existem até tecidos que a gente fala, como se fosse o ovário, que você olha lá, tem estruturas responsivas a estrógeno e progesterona. Existe a parte mucinosa papilar intraductal, e esse é uma lesão que você tem que prestar muita atenção. Existe as lesões benignas, mas elas podem malignizar quando elas aumentam muito de tamanho. Então é benigno, tá? Até Isso. agora. Principalmente aqueles ductos que são, aqueles cistos que estão comunicantes com o ducto principal, porque tem o pâncreas, que ele parece uma salsichinha, e tem o ducto principal. Quando eles têm essa comunicação, eles têm um determinado tamanho, esse ducto aumenta de tamanho, você tem nódulos ali presentes. Pode e virar você tem que ficar atento e prestar atenção, senão vai virar um tumor. E o que causa essa alteração no pâncreas? Então, dos tumores de pâncreas, o que a gente sempre é importante a gente falar, e a gente comenta muitas vezes aqui no programa, o cigarro aumenta 3 vezes a incidência. Isso não tem... as lesões de pâncreas estão muito relacionadas. A segunda coisa, a bebida alcoólica. É uma coisa que aumenta muito, principalmente pacientes que tiveram pancreatites de repetição. Você acaba inflamando o pâncreas e acaba dando esse tipo de problema. Pacientes muito obesos, né? Pacientes com diabetes muito recentes, elas têm que ser investigadas, principalmente em pacientes jovens, porque às vezes esses tumores eles podem alterar a produção de insulina, né? Então você tem que ficar atento no diagnóstico e investigar se tem alguma lesão. Existem algumas lesões pancreáticas que têm características genéticas. Então, por exemplo, tem tumores de mama que também se correspondem com o de ovário e também se correspondem com o de pâncreas, tá? Que é um gene específico para isso. Existem genes, por exemplo, de síndromes polipoides, né, do intestino também podem dar isso, não polipoides do intestino podem dar isso. Então tem várias características. O uso de algumas drogas, né, para evitar queda de cabelo e outras mais, existem alguns estudos que estão sendo feitos também para ver se isso também não está aumentando os casos diabéticos e com isso também aumentando a presença de neoplasias. É mito ou verdade que todo cisto no pâncreas precisa ser retirado? Não, não precisa. Por isso que é importante. Então, o tamanho, a característica dele, se ele é todo trabeculado, se ele é calcificado, se ele é heterogêneo, se tem líquido em volta, se tem as lesões, os marcadores tumorais que a gente costuma pedir, algumas lesões elas aumentam, a imagem que a gente costuma ver, então a gente faz o acompanhamento e verifica se isso é o suficiente. Se não for suficiente, às vezes a gente precisa até fazer uma biópsia, que hoje é feita através da endoscopia, tá? Então você entra com o aparelhinho, ele faz um ultrassom, ele identifica a lesão, põe uma agulhinha lá dentro, aspira o líquido. É mesmo? E isso é feito um estudo para ver se é uma lesão neuroendócrina, se é uma outra, uma lesão de um adenocarcinoma e assim por diante. Então faz endoscopia e biópsia se necessário? Exatamente. As imagens já só por si só elas são muito explicativas, mas quando você tem dúvida ou você quer orientar de repente um tratamento, se você, vamos supor, eu quero operar, como a gente pega sempre esses cânceres avançados, às vezes você não consegue operar. Então, às vezes você está na dúvida, você pode fazer a ecoendoscopia, por exemplo, para estudar os grandes vasos, se eles não estão comprometidos, se você tem uma lesão da via biliar principal. E pega sempre já o câncer muito evoluído, justamente pela falta de sintoma. Por falta de sintomas e a dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, às vezes você vai pegar numa imagem de ressonância ou de tomografia. Perguntas, vamos na sequência? Vamos lá. Vamos lá, Mariana. Pancreatite tem relação com nódulos no pâncreas? Sim, tem. Então a formação de nódulos exatamente porque você acaba tendo pancreatite de repetição. E uma das coisas que pode acontecer em 10% dessas pancreatites crônicas, às vezes são formações de grande cisto, que a gente chama de pseudocisto. Então há um extravasamento do líquido pancreático, o organismo na tentativa de proteger, o organismo cria um cisto muito grande. E aí a dificuldade, porque eu já peguei casos que vem gente de outros estados, falando, não, acho que isso aqui é um tumor. Mas existe uma diferença importante na imagem que você consegue diferenciar se é um tumor mucinoso, se ele tem correlação com o ducto ou não. Pela imagem? Pelas próprias imagens de diagnósticos. Quando você tem dúvida, você pode até colher um material, mas existe a pancreatite relacionada, sim, porque você forma um encapsulamento disso, na tentativa de proteger o abdômen daquele líquido corrosivo que é produzido pelo pâncreas. Próxima pergunta da Liliane. Tenho 48 anos e estou há 7 meses sentindo dores embaixo da costela e nas costas.
Fiz um ultrassom e estou com gordura no pâncreas, além de um cisto. É grave? Então, a gordura no pâncreas, né, existe a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Pode existir a esteatose, pode existir a pancreatostatose. Então, o que acontece? Você, quando tem processos inflamatórios de repetição, seja porque você bebe, seja porque você teve alguma doença inflamatória de repetição ou doenças autoimunes, pode aparecer essa gordura. Não que seja grave, isso aí tem tratamento, é coisas clínicas. Só precisa acompanhar esse cisto e entender o porquê que ele está dando, se existe essa relação ou não. Aí a gente faz o exame de imagem, né? Uma tomografia ou uma ressonância, e aí a gente, em cima disso, faz um estudo para ver se há relação ou não. Mais uma da Maria Helena. Tenho 65 anos e estou na menopausa. Fiz alguns exames de rotina que constataram um nódulo no pâncreas com 2 centímetros. Preciso retirar em cirurgia e o que devo fazer agora? Então, é aí que é importante. Tem relação com a menopausa? Não, não tem relação com menopausa. O pâncreas, ele pode ter ali correlação com outras lesões ali próximo, até metástase e outras assim. Então, por isso que é importante, o que acontece? A gente fazer o acompanhamento clínico, é importante fazer os exames de imagem, os marcadores que são o CEA e o CA19.9 e correlacionar isso clinicamente. Se ficar na dúvida, fazermos a biópsia e vamos acompanhando. Normalmente nódulos pequenos que não estão crescendo e não tem alteração dos marcadores... 2 centímetros é considerado pequeno. A gente pode considerar um acompanhamento, tá? Para ver como é que fica. Agora, se tiver uma característica é o que eu falo, heterogênea do pâncreas, você está tendo um comprometimento do ducto, você começou a ter icterícia, ficar amarelo com o xixi escuro, as fezes claras, você começa a ter uma dor importante abdominal, aí eu acho que tem que realmente correr atrás. Mais uma, da Luíse. Como é realizada a cirurgia de pancreatectomia nos casos de câncer de pâncreas? O meu avô foi diagnosticado com câncer e vai fazer essa cirurgia. Então, depende da posição do tumor do pâncreas. Quando ele compromete, porque ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, né? E tem o processo ulcinado, seria o pescoço. Então, quando você pega na parte frontal, na parte que está próxima às vias biliar... Fosse cabeça? Aí a gente chama isso de gastrodenopancreatectomia ou gastrodenopancreatectomia. Tá? Então, o que a gente faz? A gente remove toda a cabeça do pâncreas, parte das vias biliares, parte do duodeno e parte do estômago, dependendo como estiver ou não. Hoje a gente acaba preservando em algumas situações. São cirurgias muito grandes, elas podem ser feitas abertas, né, laparotômicas, elas podem ser feitas por laparoscopia ou podem ser feitas por robótica. A robótica ela veio muito bem para esse tipo de cirurgia, porque como você tem que fazer anastomoses muito fininhas, né? Então, com o robô, você, além de ter o conforto de ficar sentado operando, você consegue ver uma imagem muito grande e com isso você consegue ter resultados melhores. Então, eu acho que é uma cirurgia que ela é bem-vinda. Quando ela é na cauda do pâncreas, a gente faz a pancreatectomia distal. Mais simples. É mais simples. Aí dá para fazer por laparoscopia, mas também a robótica está bem encaminhada. Aí remove a parte que precisa ser removida e a vida do indivíduo continua e aí a gente, normal. Quando a cirurgia ela é curativa quando você pega no começo, que é assim que dá 20% dos casos a 30%. Tá. Quando você pega avançado, muitas vezes você vai precisar fazer quimioterapia no pós-operatório. Algumas vezes você precisa fazer antes uma radioterapia ou uma quimioterapia para de repente diminuir o tamanho do tumor para a gente poder fazer isso. E muitas vezes, dependendo da idade desse senhor, a gente acaba, porque os exames de imagem às vezes não mostram tudo. Às vezes a gente precisa fazer uma laparoscopia para identificar as lesões, os grandes vasos, antes de fazer uma cirurgia deste porte de 10, 12 horas, que são cirurgias que têm sua mortalidade e têm sua morbidade também associadas. Então, muitas vezes a laparoscopia, ela vê coisas que os exames de imagem não viram. Então, por isso que eu falo que são grupos multidisciplinares, tem que ser cirurgiões muito bem treinados, oncologistas em alinhamento com esse cirurgião, para poder fazer o melhor tratamento, porque nem sempre a cirurgia pode ser feita ou às vezes você vai pôr numa balança e não vale a pena. Porque o que importa é a qualidade de vida do paciente. Né? Agora, quando você pega um tumor que está ali encapsulado dentro do pâncreas, é inicial, aí menos mal. Não, o resultado, aí vale a pena o investimento. Continuando, Cristiano.
eu tenho nódulo no pâncreas benigno. Preciso fazer controle com exames de quanto em quanto tempo? Então, o que eu tenho feito no consultório, quando eu pego algum nódulo que eu sei que é benigno, e existem vários, ou cistos benignos, a gente tem feito anualmente, tá? Então a gente faz os exames de sangue, os exames radiológicos e vai acompanhando. E vai acompanhando. Às vezes eu faço ressonância, às vezes eu faço uma ecoendoscopia. Porque pode evoluir, né, para outra coisa. E assim, a tomografia a gente deixa para segundo plano para não dar tanta radiação para o paciente. Então a gente tem um limite de número de tomografias que eu posso fazer numa vida, que seria mais ou menos uma ideia de 20 a 22 numa vida, porque você está tomando, né? É que nem sol, quanto mais sol eu tomo, mesmo que seja na infância, é acumulativo. Então, para não fazer imagens às vezes radioativas, eu faço com ressonância, que na verdade é uma captura de imagem de campo magnético. Mas então, agora, mudando de assunto, mas só pegando esse gancho, uma vida comporta de uma maneira saudável até 20 tomografias. 20. Assim, que é o risco que a gente não desenvolver nenhuma mutação por causa de radiação. Às vezes o custo-benefício. Você sabe que muita gente não sabe disso. Não, né? eu aprendi agora. Já estou fazendo as contas de quantas tomografias eu fiz na vida. É porque hoje o que acontece? Muitas vezes você vai num pronto-socorro e às vezes por correria ou por protocolo ou até para ajudar no diagnóstico, a primeira coisa que se faz é uma tomografia. Então, quando você pega alguém mais experiente, que a gente fala sênior no pronto-socorro, o que acontece? Ele muitas vezes vai acompanhar, vai examinar, vai ver história, vai pedir exames talvez que não sejam tão invasivos. Então, por exemplo, você tem uma doença diverticular que é uma coisa muito comum. Se eu já sei que o doente tem essa doença, o PCR dele, que é um exame de sangue, está baixo, ele está bem de estado geral, faz um ultrassom, não tem nenhuma coleção e o médico já tem um médico externo, talvez não precise fazer uma tomografia. Um telefonema já é o suficiente. Mais uma. Mirani. O câncer de pâncreas realmente é o mais agressivo de todos? Quando descoberto no início, há alguma chance de cura completa? Então a primeira pergunta, é o mais agressivo de todos? Difícil afirmar, não? Eu acho que existem cânceres que são muito agressivos, que é o do esôfago, de estômago e de pâncreas. Mas o pâncreas, ele acaba tendo uma mortalidade e morbidade alta porque são cirurgias muito grandes, né? Eu me lembro, assim, que uma vez nós fizemos uma cirurgia que eu fiquei 14 horas de pé, né? E aí eu lembrei que eu estava, quando eu fui fazer, que eu precisava fazer xixi, que eu precisava beber água, porque eu estava tão concentrado. Alguma coisa. Então, e para o paciente também, ele está deitado, mas é um estresse violentíssimo, né? Para o corpo, então, né? Para o dependendo físico. Da idade do paciente, das comorbidades associadas, obviamente isso daí vai ter um comprometimento maior que não é só da lesão tumoral. Mas, infelizmente, quando a gente faz o diagnóstico diferente dos outros que dão sintomas mais precoces, já está muito avançado. Então, acaba sendo cirurgias muito grandes. A chance de cura completa? Então, a chance é pegar na fase inicial. Então, sim. Quando descoberto no início, há chance? Sim. Se ela tiver encapsulado, se ela não tiver gânglio, se ela não tiver comprometimento de grandes no tronco celíaco, se não tiver perto da artéria mesentérica, que eu possa fazer a cirurgia sem comprometer o sistema arterial do intestino, nossa, ótimo, ganhou na Mega Sena. A gente já perdeu várias pessoas conhecidas, né? O Steve Jobs, né? E outros, né? Até por câncer de pâncreas, né? Infelizmente é um câncer bem agressivo mesmo. Próxima pergunta da Karine. Cistos no pâncreas, tem alguma relação com má alimentação? Não, é o que nós cigarro? É o que nós falamos, bebida alcoólica, pacientes que comem muitas gorduras e frituras, pacientes que estão muito acima do peso, né? Tem a ver com a idade? Também, é a idade. Então, vai acumulando maus hábitos, né? Exatamente. Então, vamos supor, os tumores, por exemplo, os cistos são mais comuns em mulheres, tá? Em algumas mulheres. Mas os tumores são mais comuns em homens, tá? Com mais idades. Então, por isso que também nós temos a mortalidade e morbidade maior, porque já é feito o diagnóstico com mais idade. Tá? Porque muitas vezes o paciente chega e fala, olha, eu não tenho dor nenhuma, mas eu estou amarelo, estou ictérico, estou com xixi escuro. Vai fazer o exame, já está com uma lesão bem avançada, infelizmente. Uma boa velhice é uma construção feita durante a vida, né? Então é o que a gente sempre fala, eu acho que é assim, uma boa alimentação, tentar se manter sem sobrepeso, não precisa ficar magro, né? Não precisa ficar modelo, mas eu acho assim,
fazer uma atividade física. Se não puder fazer atividade física, caminhe mais, suba de escada, evitando elevadores dentro do possível. Moro no primeiro andar, doutor Liboni. Cada vez que alguém fala, suba a escada, eu falo, para mim tá fácil, primeiro andar. Primeiro andar. Né? Lancezinho. Então, eu acho que essas coisas dá para a gente adaptar e a alimentação tentar sempre frutas, verduras, evitar as coisas artificiais, beber com moderação, não fume. Cigarro é a pior encrenca que você pode ter na tua vida. Concordo. E é tão difícil parar. Facinho, como a gente começa a fumar, fazer bonito, né? Vai parar depois. Mas você sabe que 70% é modinha, 30% é vício. Então, antigamente, quando você chegava a algum lugar, socialmente alguém estava fumando, você pegava e fumava. E puxava outras coisas. Hoje, como você não consegue fumar em lugar público, então já a incidência é menor. Mas os jovens têm fumado mais, né? E mesmo aqueles outros cigarros eletrônicos também é um problema, porque você acaba viciando mais por causa da nicotina, narguilé e outros, né? Que acaba sendo uma porta de entrada para acabar fumando. Mas né? É isso, começa de modinha, começa para fazer bonito. Infelizmente. E aí é aquilo que nós falamos, é uma poupancinha que você vai fazendo na tua vida para mais ou para menos. Né? Conversei com o Dr. Nelson Liboni, que é médico cirurgião gastrointestinal. Site do Dr. Nelson Liboni, clinicafactum.com.br. Você encontra também o conteúdo da Clínica Factum no YouTube, no Instagram e em podcast. Os assuntos são os mais variados possíveis, né? Tá bem legal as entrevistas. Nós vamos conversar agora essa quinta-feira, dia 27, nós vamos conversar pós-pandemia, o que está acontecendo com as pessoas, né? Nossa! Vai ser uma live de umas 24 horas, mais ou menos. Assim, no consultório, antigamente a gente fazia pré-operatório e operava os pacientes. Agora eu tenho que fazer 2 vezes consultas para ver se o paciente está bem mesmo para fazer a cirurgia. Porque em que sentido? Emocional? Emocional. Cheio de tics, cheio de problemas, burnout, está numa situação muito limítrofe, que às vezes não é uma cirurgia diferente de um câncer, claro. Sim. Mas assim, as cirurgias que você pode programar, eu tenho cancelado 3, 4 cirurgias até o paciente se assentar para a gente poder operá-lo. Então, vai um psiquiatra muito bacana, que eu gosto muito dele, o Mário, ele tem resultados muito bons e ele vai falar como é que é esse panorama, né? E um dos panoramas, assim, como é que tem gente que consegue, né, dentro dessa maluquice que está acontecendo no mundo hoje em dia, a pessoa consegue ir reto, não perder o trilho. O que é o segredo desse... Como que alguns conseguem, outros como têm é que ele é focado dificuldade? e ele não se deixa perturbar com as coisas externas? Olha, que interessante. Então vai ser bem bacana essa entrevista. Podcast, o mesmo conteúdo vocês produzem para todas as plataformas? Os vídeos a gente está lançando uma vez por mês agora e o podcast a gente está lançando das outras entrevistas antigas. Tá bem bacana. E essa quinta-feira? Essa quinta-feira a gente grava. E eu acho que entre depois sexta ou sábado já deve estar pronto. Parabéns. Obrigado. É interessantíssimo. É um serviço de utilidade pública, né? Mas é a pergunta de milhões, é uma live que vai ser interessante, longa, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns para as filhas e pelas filhas. Até breve, doutor.